Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bora para mais uma manhã cheia da presença do Pai. Ei, Mai, acordou cedo no feriado, hein, Mai? Deus te abençoa, João, Deus te abençoa, Carla. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Agradecer Ele por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de vida que nós temos, em nome de Jesus. Bom dia, Carla, bom dia, Gilma, bom dia, Marco Antônio. Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia. Pai, nesta manhã, graça nós te damos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso e nós não conseguimos calcular a sua grandeza. Nós não conseguimos mensurar o tanto que o Senhor é bom e poderoso, Pai. Obrigado por mais um dia. Nós queremos começar o dia sendo gratos ao Senhor, te rendendo toda a adoração, inclinando o nosso coração ao Senhor, entendendo, Pai amado, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, que a Tua vontade ela permanece em nosso meio. E nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu esse dia para operar o Teu propósito em nós. Se nós acordamos, significa que propósito tem, Pai. Como é bom poder acordar e lembrar que o Senhor nos escalou para o jogo de hoje. Deus, quantas pessoas estão sofrendo com uma enfermidade ou quantas pessoas não acordaram hoje, Pai. Nós queremos ser gratos pela vida, que nós possamos, enquanto viver, manifestar o Senhor nessa terra, com a bondade, com o caráter, com o amor, com a generosidade, com a gentileza, Pai, que nós possamos mesmo carregar a Tua essência em nome de Jesus. Pai, eu oro para que esta palavra, ela possa ferir o nosso coração, Pai, a ponto de nos aproximar para perto do Senhor, sabe, Deus, para nos trazer de volta para perto. Deus, fere mesmo o nosso coração, com uma ferida de fome por Ti, de sede de Ti, de querer cada dia mais a Tua presença. Em nome de Jesus, Deus, eu peço perdão pelo nosso pecado. Perdoa, Deus, as nossas ofensas, perdoa a nossa iniquidade, os nossos pensamentos. E em nome de Jesus, purifica, Deus, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, para que tudo aquilo que nós venhamos falar, pensar, sentir, possa mesmo estar linkado e alinhado com o céu, em nome de Jesus. Pai amado, nós vamos finalizar o livro de Jó hoje, que o Senhor possa mesmo ministrar sobre as nossas vidas, que essa palavra venha mesmo como uma palavra transformadora sobre as nossas vidas. Coloca os Teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo ataque satânico, de todo intento das trevas ou qualquer coisa que o diabo possa tentar contra as nossas vidas. Eu quero abençoar cada lar, Pai, cada pessoa que aqui entrou, cada família que aqui está, meu Deus. Eu quero abençoar. Hoje é um feriado, eles podiam estar dormindo até mais tarde, mas eles escolheram estar aqui, Pai, nesse banquete, desfrutando da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, turma abençoada? Que hoje seja mais um dia de avançar, que hoje seja mais um dia de você romper em tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não tem lugar melhor para começar o nosso dia do que a palavra de Deus. Escreve aí nos comentários e fala assim: Senhor, obrigado por mais esse dia. Mostre a sua gratidão ao Senhor, agradeça e bendiga o nome do Pai. Sabe, uma das coisas que deixa Deus muito furioso é a idolatria. Mas tem uma coisa que move o coração de Deus, é a gratidão e a adoração a Ele. A adoração não está relacionada com música, mas a adoração está relacionada com quanto o seu coração se inclina para Deus. A adoração está relacionada à sua entrega, a adoração está relacionada à sua confiança com o Senhor. Então que você possa começar o dia hoje, esse feriado, você vai viver um feriado abençoado, mas começa seu dia agradecendo a Ele, falando: Deus, muito obrigado. Deus, eu escolho confiar. Eu escolho entregar a minha vida e os meus caminhos ao Senhor e manifesta a Tua vontade em nome de Jesus. É sobre isso, gente. É sobre começar o nosso dia agradecendo. Você não sabe ainda o que você vai viver, mas você já agradece porque você reconhece que a vontade de Deus ela é boa sobre as nossas vidas. Que seja mais uma manhã de mantermos os nossos olhos fixos no Senhor para sermos transformados
de glória em glória, em nome de Jesus. Bom dia para aqueles que eu ainda não vi, para aqueles que eu ainda não dei. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Jó e agora nós vamos concluir a leitura desse livro. Ontem nós finalizamos a leitura do capítulo 37 e até aqui o cenário é de perda, de dor, de lamento, de queixa, de discussão. Por quê? Porque Jó está sofrendo por conta da situação que Deus coloca ele. Deus coloca Jó numa situação de tirei seus filhos, tirei seus servos, tirei seus bens, eu tiro também a sua saúde. E você precisa permanecer, Jó. Se você nunca leu o livro de Jó, caiu aqui de paraquedas. O livro de Jó, ele tá ali bem em questão de tempo, ele tá no meio do livro de Gênesis. A gente leu Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, paramos ali depois da Torre de Babel. E aí o que vai acontecer agora? Entra o livro de Jó, estamos na leitura do livro de Jó, daqui a pouco nós voltamos em Gênesis 12, que é a introdução ali do patriarca Abraão. Mas Jó é também um patriarca. Por isso que nós estamos lendo o livro de Jó, porque nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Então, se você entrou aqui agora, está perdido, fique com a gente, estude Bíblia com a gente. Uma das coisas que mais tem feito o povo de Deus perecer é a falta de conhecimento das Escrituras. Aqui a gente lê versículo por versículo, a gente vai no que a Bíblia diz e o Senhor, Ele ministra sobre as nossas vidas. Essa é a introdução do livro. O diabo, ele vai chegar diante de Deus, ele vai se apresentar diante de Deus. Deus vira para o diabo e fala assim: olha, de onde você vem? Ele fala de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Deus responde para ele. Ele fala: claro, vi. Ele te adora, ele te serve, mas porque você dá as coisas para ele. Deus vira para o diabo e fala assim: olha, então toca nas coisas dele e você vai ver que ele vai continuar me servindo. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus dá algumas credenciais de Jó e ele vai falar que Jó, ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele era um homem reto, ele temia a Deus e ele se desviava do mal. O fato dele temer a Deus, o fato dele ser bom, dele ter um coração que se afastava do mal, vai fazer ele chegar nesse ponto onde ele chegou, de ter um caminhar justo, de ter uma vida reta diante de Deus. Ele temia a Deus e ele se desviava do mal. Então, o diabo vai, toca em tudo que Jó tinha. Vem uma tempestade forte e mata os 10 filhos de Jó. Vem vendaval, acaba com gado, acaba com 7.000 ovelhas. Ô, gente, eu não tenho noção nem de quanto que é você cuidar de 100 ovelhas. Quanto mais de 7.000 é ovelha para Dedéu. Eu acho que se ele tivesse perdido 1.000 ovelhas, para mim já seria muito. Eu não sei fazer o cálculo de quanto custaria 7.000 ovelhas, mas nós sabemos que Jó era um homem muito rico. Além de ovelha, ele tinha gado. Além de gado, ele tinha servos que cuidavam de todos esses animais. Ele tinha servo que servia na sua casa. Ele tinha filhos que se reuniam. E a palavra fala que eles estavam dando uma festa na casa de um dos irmãos. E vem uma tempestade e leva todos eles embora. E o mais interessante é que antes desse episódio acontecer, a palavra fala que Jó era um homem que sacrificava e ele pedia perdão a Deus pelo pecado dos filhos dele. Se ele era capaz de pedir perdão pelos pecados do filho, ele entendia que pedir perdão para pecado era importante. E ele fazia isso para ele mesmo. Ele fazia para si, ele fazia para os filhos. Eu creio que era um homem que, antes das coisas acontecerem, ele já estava ali se precavendo e falando assim: Deus, eu não sei se meus filhos lá naquela festa, eles estão falando abobrinhas acerca do Senhor, mas eu quero te pedir perdão pelo pecado dos meus filhos. Ou seja, era um homem justo, era um homem bom, era um homem que tinha esse temor do Senhor. E ele estava vivendo a sua vida da melhor maneira. A palavra diz que Jó ia para a porta da cidade e ali ele dava conselho às pessoas. Ele era um dos homens que era referência naquele lugar. A gente viu ali no versículo 20 e pouco, 30 e poucos, Jó dando as suas credenciais. Eu era um homem que as pessoas paravam para escutar. Os jovens me pediam conselho. Os mais velhos me respeitavam.
As pessoas, quando eu passava, me dava elogios, né? Eu arrancava elogio das pessoas. Essa é a figura de Jó. E agora o cenário que Jó está vivendo é um cenário onde ele não tem mais bens, ele não tem mais filhos, ele tem uma esposa, o seu corpo está lotado de lepra, de ferida. A palavra diz que as crianças passam e cospem nele, que o cheiro dele é mau, que os amigos mal conseguem suportar. E ele tem agora 3 amigos que está ali alfinetando ele o tempo todo. E aparece um quarto agora que é Eliú, um garoto mais moço, e começa a falar um tanto de coisa com Jó. E fala: Jó, não esquece da soberania de Deus não. Jó pede perdão para Deus e recomeça a sua vida. Porque Eliú acreditava que Jó poderia ter pecado. E ele fala assim: você tem que ser sensato, Jó. Para de ficar se justificando. Para de ficar dando aí, lançando palavras a seu respeito, dizendo que você tem um cenário favorável e que Deus foi injusto com você. Aí agora nós vamos entrar no 38, que é a fala de Deus. A gente esperou o livro inteiro para chegar nesse momento. Eu acho que esse é um dos momentos lindos do livro. E o resultado dele é mais glorioso ainda. Eu não sei por qual período você está passando. Eu não sei qual que é o cenário da sua vida hoje. Mas talvez você está passando por dificuldade. Hoje é muito raro você encontrar pessoas que não passam por um problema. É uma enfermidade, um problema dentro do seu lar, da sua família, no seu trabalho, no casamento, com a criação de filhos. E vai ter problemas infinitos até Jesus voltar. Porque nós somos seres relacionais. E todo relacionamento ele é criado em meio a atrito. Então, de tanto atritar, uma hora desgasta. Uma hora come assim, você não aguento mais. Tá chato esse problema. Não tô aguentando mais. E aí, às vezes tá passando por esse momento. E você não tá entendendo. E já questionou Deus por quê várias vezes. Se você questionou Deus várias vezes e perguntou: Deus, por quê? Por que você me expôs a essa doença? Por que você me colocou nesse lugar? Por que você tirou meu filho? Por que você tirou minha mãe? Por que você tirou meu pai? Por que você fez isso na minha vida? Por que você fechou a porta de emprego? Um tanto de coisa. Se você é dessa pessoa que está perguntando, eu quero começar esse texto lendo para você. E aqui nós vamos ver agora a resposta de Deus para todo esse período. Porque até o versículo 37, Deus só tirou as coisas de Jó e ficou calado. Não falou nada. E Jó tá achando que ele quer. Os amigos de Jó estão falando que eles querem também. Cada um se posiciona da maneira que quer, com o pensamento que quer. Ninguém consultou o Senhor. Ninguém perguntou a Deus. E tá todo mundo ali falando o que quer. Jó pergunta, mas ele não tem resposta, né? Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Gente, isso aqui me intriga tanto. Porque me intriga num bom sentido, porque eu não posso questionar o Senhor. Mas lembra que foi uma tempestade, um redemoinho que acabou com tudo que Jó tinha? Porque os servos chegam para ele e falam assim: Jó, estávamos reunidos na casa dos seus filhos e veio uma forte tempestade e matou todos eles. Então Jó já sabia que tempestade não era coisa boa. Quer ver aqui, ó. Estava ele falando, outro mensageiro chegou e deu a notícia: um fogo caiu do céu e queimou as suas ovelhas. Enquanto falava, o outro chegou. 3 bandos de saqueadores roubaram seus camelos, mataram seus servos. Certo dia, seus filhos estavam reunidos num banquete na casa do irmão mais velho. Chegou a Jó um mensageiro que disse: seus bois estavam arando, os jumentos pastando perto deles, quando os salbeus os atacaram. Roubaram todos os seus animais e mataram todos os seus empregados. Só eu escapei para lhe contar a notícia. O tempo todo é notícia assim. E veio uma tempestade, e veio fogo do céu, e veio isso, e de repente veio um deserto, um vendaval terrível, atingiu a casa de todos os lados, a casa desabou e todos os seus filhos morreram. O tempo todo é pancada que chega em cima de Jó. E agora, em meio de um redemoinho, de muita ventania, respondeu o Senhor a Jó:
Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Palavras do tipo, Jó vira para Deus e fala assim: quem me dera se eu tivesse uma oportunidade de me apresentar diante do Senhor. Quem me dera você me colocasse no banco dos réus e ouvisse o que eu tenho para falar. Por que que você não amaldiçoou aquele dia que eu nasci? Por que que você não secou o leite da minha mãe? Por que que eu não morri no dia do nascimento? Por que isso? Por que aquilo? Amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Né? Ele começa a falar esse tanto de coisa e agora Deus começa a falar assim: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é: peça perdão para Deus por todas as vezes que você foi arrogante no falar com Ele. Raira, eu não sei se eu fui arrogante. Arrogante toda vez que você questionou, porque Deus, Ele é Senhor e Ele não é digno de ser questionado. O Senhor, Ele não tem que ser questionado. A nossa opinião é para nós mesmos. A nossa opinião não é para ser colocada diante de Deus e falar: Deus, eu acho que você deveria ter feito dessa forma. Deus, você errou quando você arrancou esse membro da minha família. Deus, você errou quando você me deu um filho especial. Deus, você errou. Sabe, quem é você para questionar Deus? E Deus começa dizendo nessa manhã: quem é esse que questiona a minha sabedoria? Com palavras tão ignorantes. A partir de hoje, começa a pesar as palavras que você coloca diante de Deus. Porque Ele é dono dos céus e da terra, Ele faz todas as coisas da maneira que Ele quer. Então começa aí da sua maneira, escreve aí nos comentários: perdão, Senhor, se algum momento você foi ignorante com Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, digno de fazer todas as coisas conforme Ele quer. Escreve aí, ó, perdão, Senhor. Sim, a gente é soberbo. A gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. Prepara-se como um guerreiro, pois agora farei algumas perguntas e você me responderá. Outras traduções vai dizer prepare-se para a luta. A tradução real é prepare-se para a luta, prepare-se para a batalha. E Deus falou com Jó assim: Jó, você quer então guerrear? Você quer então saber algumas coisas? Então se prepare, arme-se aí, porque agora eu vou guerrear com você. Mas esse guerrear do Senhor, não é que Deus vai guerrear batalhando, peitando ou humilhando Jó, não. O Senhor, Ele é muito fino, Ele é muito refinado, Ele é muito, como eu posso dizer? O Senhor é um Lorde, né? Ele é muito maravilhoso em tudo que faz. Ele não vai guerrear da nossa maneira. A gente teria chegado, quebrado pau, falado um tanto de coisa. O Senhor, Ele é Lorde e Ele vai chegar com muita fineza e Ele vai falar assim: Jó, você tá querendo guerrear comigo? Então se arrume, apronte-se para a batalha, porque eu vou lutar com você. E aí o Senhor fala para você, porque essa palavra ela é atemporal, ela serve para nós no dia de hoje. E Deus pode falar para você assim: olha, Jéssica, você está querendo guerrear comigo? Olha, Marciana, você está querendo guerrear comigo? Paula, Lu, você está querendo guerrear? Então se apronte. Coloque a sua roupa para a batalha e vem guerrear comigo. Você que tem questionado muita coisa para Deus, você que tem murmurado, você que tem feito pergunta para Deus, Deus fala para você nessa manhã: apronte-se, meu querido. Apronte-se, minha querida, e vem guerrear comigo. Olha, e Ele vai começar: eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder. Você que tem questionado a Deus, responda essas perguntas aí de onde você está. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me se você sabe tanto. Olha isso. Deus começa falando para Jó assim: Jó, quando eu fui colocar o alicerce antes da terra, onde que você estava? Quando, né? Onde você estava? Você estava escondido aonde? Quando eu coloquei os alicerces do mundo. Quem definiu as dimensões, né? As extensões, a linha de medir? Você sabe me dizer? O que sustenta os seus alicerces? Quem lançou a pedra angular? A pedra que começou, né? A fundação, a pedra que deu início a todas as coisas. Você sabe onde ela está, Jó? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Você sabe dizer isso? Quem estabeleceu os limites do mar?
Quando do ventre ele brotou? Quando eu vesti-as com nuvem e envolvi com uma escuridão profunda? Pois o convite atrás das portas das trancas para delimitar seus litorais. Disse, daqui não posso passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Gente, para quem já foi no mar e conhece o mar ele tem uma força absurda. E Deus está virando para Jó e fala assim, Jó, você sabe como é que faz para as águas pararem no litoral? Para elas não invadirem tudo? Você sabe quem segura as águas? Sou eu. Ele não está falando isso com arrogância. Ele está dizendo, Jó, você não vai saber responder coisas mínimas. Por que você está querendo questionar o que eu faço? Aqui Deus só está querendo falar assim, eu sou muito maior do que vocês podem imaginar. Vocês acham que me conhecem, mas a mente de vocês é limitada. Gente, nós estamos falando de um Deus que é infinito. Se um Deus que é infinito, nós podemos medir os seus atributos? Nós podemos passar aqui estudando um mês os atributos de Deus. Falando assim, sobre o poder, sobre a graça, sobre a majestade, sobre a paz, sobre a soberania dele, sobre a presença, a onipresença dele em todos os lugares. Nós podemos passar aqui um tanto de dias falando dos atributos de Deus, igual eu creio que a maioria aqui já passou por uma escola bíblica dominical que estudou os atributos de Deus e nós não conseguiríamos falar todos os atributos de Deus. Porque a nossa mente é limitada. Então, o fato da nossa mente ser limitada faz com que nós não consigamos entender a totalidade de quem Deus é. Deus ele é muito mais do que nós podemos imaginar. E aqui eu vejo a grandeza de Deus. Ele está falando assim, Jó, para de me questionar. Você sabe quem que eu sou? Eu sou aquele que desenhou as nuvens. Eu sou aquele que segura as estrelas. Eu sou aquele que faz com que as ondas do mar não entrem para dentro do litoral. Eu sou aquele que fundou os alicerces da terra. E o tempo todo ele vai falar. Versículo 12. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar do leste? Nós não temos dimensão. Mas antes da gente acordar, o Senhor já deu uma ordem para o sol. Falou assim, ó, pode continuar. Amanhecer, venha. Venha sobre essa cidade, sobre essa, aquela agora vai ser anoitecer. É o Senhor que faz todas as coisas. Sabe? A Paty escreveu aqui, tremendo, Raira. Assim como acontece conosco, aconteceu com Jó. Qualquer um pode tentar nos convencer, mas só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É sobre isso. É só Ele que pode. Você fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma. Como barro sobe um anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar, olha isso. Percorreu as suas profundezas, né? Ou seja, eu vou pegar aqui na Almeida atualizada, porque na Almeida atualizada fala diferente. 38:16. Você foi até as nascentes do mar? Você percorreu o mais profundo abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Jó, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você já foi alguma vez lá no fundo do oceano? Você já percorreu o oceano, sabe como é que lá é? Você tem ideia da extensão da terra? Responda se você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levantar cada uma a seu lugar? Você sabe como chegar lá? Claro que sabe tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Gente, Deus está sendo irônico. E essas perguntas que Deus está fazendo para Jó são perguntas que ele não vai conseguir responder nunca. Nunca.
Porque Jó não sabe. Algum de vocês aqui, olha, que está aqui me assistindo, consegue me dizer a extensão da terra? Algum de vocês consegue dizer como é o fundo dos oceanos? Algum de vocês sabe falar como que segura uma estrela? Ou como que faz para a luz chegar e para onde que vai a escuridão? Alguém sabe falar como é que faz a luz? Nós não sabemos, gente. E às vezes a gente olha para esse livro e fala assim, como que Jó foi soberbo. Mas nós fazemos a mesma coisa quando nós não aceitamos a vontade dele sobre a nossa vida. Eu quero finalizar a leitura desse livro dizendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E enquanto nós não entendermos que ele é Senhor, nós não vamos conseguir desfrutar de tudo que ele tem liberado sobre a nossa vida. Às vezes nós temos levado a nossa vida de uma maneira, mas nós temos questionado de várias formas o porquê Deus tem feito algumas coisas na nossa vida. Talvez você está se queixando porque você está tendo que olhar a sua mãe, o seu pai que hoje é doente, o seu filho que hoje é problemático, está dando trabalho, várias coisas acontecendo e você fica assim, Deus, mas por quê? Não tem que questionar por quê. Você simplesmente tem que viver contente, se alegrando e acreditando que Ele é soberano sobre a sua vida. Porque você não sabe como se formou a terra, você não sabe de onde vem a luz e você não sabe nada a respeito da sua vida. E eu acredito e tenho certeza disso, que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não quiser. Então tudo que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus. Tem lugares que nós entramos por escolha. Tem lugares que nós entramos porque nós não sabemos administrar algumas coisas. Igual, por exemplo, talvez você está devendo um aluguel e você gastou dinheiro o mês inteiro e não reservou dinheiro para o aluguel. Aí foi Deus que não proveu na sua vida? Não foi. Tem coisas que você provoca com sua própria mão. Você não orou a Deus, não perguntou a Ele, não questionou a Ele sobre a pessoa com quem você deveria casar. Hoje seu casamento está arruinado, seu marido se revelou de uma forma que você não imaginava. Deus tem culpa nisso? Nenhuma. Ele é soberano e Ele permite que muitas coisas aconteçam na sua vida. Mas tem coisa que é decisão, tem coisa que é escolha. Talvez você está aí pesando 100 quilos e não está conseguindo mais dormir direito porque a coluna dói, porque a lombar dói, está com problema no joelho e um monte de coisa. Mas não faz uma dieta, mas não faz uma caminhada. Deus, Ele que fez você dessa forma? Não foi. Ah, eu tenho problema de tireoide, eu tenho problema disso, tenho problema daquilo. Então procura um médico, vá se tratar, vá se cuidar. Tem coisas que são escolhas. Tem coisas que são a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente não mede. Aí você está trabalhando certinho, você fazia tudo que estava dentro do seu alcance para poder fazer. E a porta se fechou. Te mandaram embora do trabalho. Você tem o que fazer? Não tem. Aí é a vontade de Deus. Só que nós não podemos questionar o Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Jó, ele continua, Jó, né? Versículo 22 do capítulo 38. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos da angústia, para o dia da batalha e da guerra, onde os relâmpagos se dividem, de onde se dispersa o vento leste. Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu um percurso para os relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e faz brotar um capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo duro como pedra e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo de Pleiades ou afrouxar as cordas do Orion? Não tem como. Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Porque Deus faz isso, não faz? Ele conduz cada estrela.
Gente, é muito serviço. Às vezes a gente para poder pensar e você fica assim, nossa, parece que tudo está acontecendo normal. Parece que a gente acorda e o sol simplesmente vem e as folhas nascem e a florzinha dá ali seus frutos. E parece que tudo acontece normal. Parece que do nada as nuvens chegam e tampa o sol e do nada escurece e do nada vem as estrelas. Quem está regendo isso? Quem fala com uma plantinha assim, nasce? Olha, as águas correm para esse lado. Quem que determinou o curso das águas? A gente vê, você vê um rio? Quem conhece um rio? Quem conhece um oceano? A gente vê que ele tem movimentação. Um rio, ele tem seu curso. Ele vai para um lugar. Ele tem um destino. Quem destinou esse lugar para as águas? Não é simplesmente nasceu, vai correr para onde que dá. O Senhor determina todas as coisas. Você conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Tá vendo, gente? Nada fica acontecendo do acaso. Ele está dizendo que tem leis o universo. Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazê-las chover? Pode fazer raios aparecer e lhe dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu? Quando a terra está seca e o solo endurece em trovões? Acaso você pode caçar presa para a leoa e saciar a fome dos leãozinhos? Olha isso, ele está dizendo, eu alimento os leões. Enquanto eles se achegam na toca ou ficam à espreitas do mato, quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus? Os famintos andam de um lado para o outro. Não é só a gente que clama a Deus pedindo socorro ou ajuda, mas aqui fica claro que os filhotes clamam a Deus. Tipo, Deus manda recurso, manda o alimento. Ele é muito claro e Jesus já tinha dito isso, né? O meu Pai, né? Eu cuido das aves que voam, eu cuido dos lírios do vale, eu visto os lírios dos vales, eu escolho a cor deles, eu falo com os pássaros, o seu alimento está aqui. E ontem eu estava assistindo televisão e estava pensando algumas coisas da palavra. Eu fiquei pensando assim, a gente é muito limitado. E eu fico pensando quantos animais vivem da providência de Deus diariamente. Por exemplo, um animal que atolou, um animal que seu pé quebrou e ele está sofrendo num campo. Não tem ninguém vendo esse animal. E Deus vai lá e cuida dele. Tem muitas coisas, gente, que nós não temos noção. Não temos. Porque a nossa mente é limitada e a gente só consegue imaginar aquilo que a gente vê. Ninguém parou para pensar de quantos animais são socorridos pela bondade de Deus. Vai ter animal que ele vai deixar passar e vai morrer e tá tudo certo. Mas vai ter animal que ele vai falar assim, sai daí, filho. Sai desse lugar. Peraí, deixa eu tocar aqui, cura. Sua patinha quebrada. E ele volta feliz pro campo e volta para casa do seu dono. E o dono fica feliz, ó, meu boi voltou. Tem muitas coisas que a gente não vê. Mas Deus, ele é tão grandioso. Infinito em poder. Capítulo 39. O Senhor continuou falando. Você sabe quando as cabras monteses elas dão à luz? Primeiro ele falou do universo. Ele disse acerca do universo, falou assim, Jó, você entende alguma coisa sobre o universo? Sobre as águas, as estrelas, o sol, a luz, a terra? Sabe alguma coisa? Agora eu vou te perguntar, você sabe quando as cabras monteses elas dão à luz? Você viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz a seus filhotes. E assim as suas crias nascem. Os seus filhotes crescem no campo aberto e vão embora para nunca mais voltar. Gente, quando ele começa a falar esse ponto, nós estamos falando de muitos anos atrás. Jó não tinha acesso a todos os animais. Ele não conhecia todos os animais. Eu creio que ele tinha um conhecimento vasto de animais, porém, na época de Jó, não tinha Google, não tinha internet. Não dava para você dar um Google e falar assim, cabras monteses. Como dá o nascimento das cabras monteses? Hoje,
quando se fala qual a extensão da Terra, você já consegue dar uma resposta aproximada, porque já teve alguém que passou, já teve alguém que caminhou, já deu uma volta no mundo, deu mais ou menos uma calculada, sabe dizer que a Terra é redonda. Hoje tem-se muita informação, depois de muitos anos que se passaram. Mas nesse ponto aqui, nós estamos falando do início da Terra, do início das coisas. Não tem como ele dar um Google e ver quanto tempo leva a gestação de um animal. Hoje, se você bater no Google, você consegue achar o tempo de gestação de um cavalo, de uma égua, de um cabrito, né? De qualquer coisa que você queira conhecer. Qual é o tempo de gestação de uma ursa? Qual que é o tempo de gestação de um pinguim? Você consegue. Mas se a gente não tivesse internet, nós que não acompanhamos os pinguins, virasse pra gente aqui no Brasil e falasse assim, qual o tempo de gestação de um pinguim? Nós não ia saber responder. Não tem pinguim perto da gente. Talvez a gente responderia de uma égua, de uma vaca, de uma galinha, de um cachorro, de um gato, porque são animais que estão no nosso dia a dia e a gente tem acesso. Mas se falasse de um animal mais sofisticado, talvez não conseguiríamos. E é nesse momento que ainda não tem internet, não tem Google para pesquisar. Deus vira para ele e fala assim, Jó, me responde, o que você sabe sobre os animais? Conhece tempo de gestação? Sabe como é que é o processo para eles darem à luz? Sabe como é que os filhotes crescem no campo? Versículo 5. Quem deu ao jumento a sua liberdade? Quem desatou as suas cordas? Eu o coloquei no deserto. As terras estéreis são o seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são seu pasto, onde ele procura o capim. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prender no arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode confiar nele? Você pode ir embora, certo de que fará seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo e levá-lo a um lugar para debulhar os grãos? Ele está dizendo várias coisas. Jó, você sabe? Dá para confiar no boi que você tem? Você acha que ele vai passar a noite no estábulo? Você acha que se você colocar ele para debulhar o trigo, ele vai debulhar? O avestruz bate as asas alegre. Olha isso, que engraçado, né? Mas não tem plumagem de cegonha. Ele põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem o destrua. Trata seus filhos com dureza, como se não fossem seus. Não se importa e eles morrem. Está dizendo que os avestruz não se importa com seus filhotes. Pois Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu entendimento. Quando, porém, ele se levantar para correr, zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro. Acaso você deu força para o cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Importante isso, né? Tá vendo? Deus se preocupou com o pescoço do cavalo e por isso deu ele uma crina. Deu-lhe a habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força. Quando corre para a batalha, ri do medo e nada teme. Não foge da espada, flechas voam ao seu redor, lanças, dardos faíscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho. Lança-se à batalha quando a trombeta ressoa. Relincha ao toque da trombeta e fareja ao longe da batalha, à espera das ordens do capitão e do ruído da luta. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar e abrir as asas para o sul? É por ordem que as águias se eleva o ninho e faz lá o seu alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali ela caça sua presa, de longe seus olhos à vista. Seus filhotes bebem sangue, onde há um animal morto, ali ela está. Deus está falando com Jó. Jó, estou te perguntando sobre os animais. Você tem alguma informação relevante sobre esses animais? Você sabe alguma coisa sobre eles? Eu vou te contar. Eles moram no rochedo, é assim que acontece, faz dessa forma, porque eu faço isso acontecer. Eu dei sabedoria para o cavalo. Eu dei. Gente, é muita coisa.
Então o Senhor disse a Jó, capítulo 40, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você quer criticar Deus? Mas será que você tem resposta? Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada. Como poderei encontrar as respostas? Cobrirei a minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho nada a dizer. Que bom, né, gente? Que agora Jó se cala. E essa também tem que ser uma fala nossa. Senhor, eu não sei responder nenhuma dessas perguntas que o Senhor fez. Não sei. Eu comecei isso aqui antes da gente começar a ler as coisas que Deus pergunta para Jó. Eu comecei falando o seguinte. Você questiona o Senhor? Você faz perguntas infindáveis do porquê as coisas estão acontecendo na sua vida? Aí você consegue responder algumas das perguntas que Deus fez para Jó? Não tem como. Não tem como. As nossas respostas, elas não têm que ficar subindo para Deus, não. Eu falo que o que a gente pode perguntar para Deus é: Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem? Me conduza no caminho melhor. Me leve na vereda certa. Porque eu quero acertar com o Senhor. Gente, é o sino da cidade. Será que vai parar agora? Ô, luta! Bom dia para aqueles que eu ainda não dei bom dia. Bom dia, querida, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, Marlene. Bom dia, Sandra. Bom dia, Benilde. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Jó, ele vai se calar, porque ele não tem resposta. Ele não tem. Eu pergunto, mas a resposta de Deus demora. E quem, somos nós para questionar também o tempo, Mai. O Senhor, ele vai determinar as coisas para acontecer na nossa vida e vai acontecer conforme o que ele quer. Vai acontecer conforme a vontade dele. E quem somos nós para questionar? Não podemos. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: o tempo inteiro que essas perguntas estão sendo feitas, tem um vento, tem um redemoinho. E eu falo que Deus, ele é mestre em pegar aquilo que foi a nossa dor e falar assim: isso vai ser a sua cura. Sabe? Às vezes você acabou de perder um filho e Deus vai colocar uma mulher gestante na sua vida para você ajudar. Aí você fala assim: meu Deus, eu acabei de perder meu filho, deixa eu chorar aqui por conta da perda do meu filho. Aí vem uma mulher se alegrando, saltitando porque ela está grávida. Aonde é a nossa dor? Em grandes partes, o Senhor vai transformar em propósito. Ele vai transformar em cura. Eu falo que aonde foi a sua dor no passado, provavelmente será onde o Senhor vai te usar agora. É o seu propósito. Uma das coisas que eu fui ferida a minha vida inteira foi na identidade. A identidade foi o ponto que eu mais fui ferida. E é o meu propósito. Deus me chamou para poder falar com o povo sobre identidade. É a mensagem que eu carrego. O tempo todo eu vou levar as pessoas para perto do Pai. O tempo todo eu vou devolver para ela a dignidade, o valor que ela tem, para que ela possa se aproximar de Deus e desfrutar de tudo que Deus tem liberado para ela. Mas foi o ponto que eu mais fui ferida. Mas Deus trabalhou. Deus tinha um propósito nisso. Ele tinha que ferir minha identidade, eu tinha que me curar, eu tinha que ser restaurada, para agora eu ensinar pessoas como é que se cura de identidade. E é sobre isso. Às vezes você vai passar por um casamento turbulento, vai passar por várias situações, e aonde foi a sua dor, vai ser aonde Deus vai te usar no seu propósito. Ei, Gui, bom dia, Deus abençoa. Viu o Guilherme entrando aí? Guilherme é um amigo meu, gente. Ele tem muitos testemunhos. Gui, eu tô falando aqui hoje sobre a história de Jó. Deus está fazendo infindáveis perguntas para Jó e perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando eu fiz isso, aquilo, outro? E eu estou citando que aonde que foi a sua dor, Deus vai operar o propósito. Jó, ele perdeu os seus filhos em meio a uma tempestade, em meio a vendaval, e agora Deus aparece para ele aonde? Numa tempestade. Não tinha outra forma de Deus aparecer para Jó?
Não podia ser numa calmaria, não podia ser em cima de uma montanha. E Deus está aparecendo para Jó em meio a uma tempestade. Aonde foi o ponto de dor? Agora Deus está trazendo cura. Deus não está fazendo essas perguntas aleatoriamente ou para ofender Jó. Ele só está querendo falar assim: Jó, você não sabe nada. Fica calado, Jó. E o Guilherme, ele foi muito ferido em vários pontos. E eu tenho certeza, Gui, que aonde foi as suas feridas, o Senhor vai te usar para curar muita gente. E que o Senhor Jesus Cristo me traga de volta a essência do seu amor. É isso, meu irmão. Você tem um testemunho tão tremendo. Você carrega, sabe, a essência do Senhor. Só se posiciona e fala do amor de Cristo aonde você passar. Aonde você passar. Das coisas que Ele já te livrou, dos pontos que Ele já tratou seu coração. E fala, porque eu tenho certeza que aonde foi sua dor, aonde foi o seu BO todo, o Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito. Bom dia, senhor Alex. Você tá sumido, hein, Alex? Pareceu um feriado, hein? Deus abençoe. Vamos correr para a gente poder terminar. O Senhor vai falar novamente. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois eu farei algumas perguntas e você me responderá. Porá em dúvida a minha justiça e me condenará por provar que tem razão? Pesado, né? Jó, você está colocando em dúvida a minha justiça, falando que eu fui injusto com você por ter te colocado nessa situação? Me condena só para provar que você tem razão? Que você é justo? Nossa, isso é pesado, né? Quantas vezes nós vamos falar assim: não, Deus, você foi injusto comigo. Nossa, Deus, você tirou fulano de tal. Você levou meu filho. Em falar em relacionamentos, tá com 1 mês e uns dias que Deus levou a minha mãe e meu irmão. Disse assim que porque ele levou a mãe, não o pai, porque o pai sofreu muito com adultério, Raira, por causa do pecado dele. Ah, tá, sua mãe sofreu muito, né? É triste, mas o Senhor determina todas as coisas. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Rubenilde. Rubenilde, imagina se você vira para Deus e fala assim: nossa, Deus, você foi injusto em levar a minha mãe. Aí ele volta e fala assim: você quer colocar em dúvida a minha justiça? Se uma coisa que é atributo de Deus e isso não falha, é que Deus, ele é justo. Deus é justo. E toda vez que nós falamos assim: Deus, eu acho que você não deveria ter levado a minha mãe. Você não deveria ter levado meu filho. Você não deveria ter me dado um filho especial. Você não deveria ter feito isso na minha vida. Nós estamos colocando em dúvida a justiça de Deus e isso é uma ofensa para Deus. Meu Deus, isso é forte, gente. Nós temos que parar de questionar o Senhor. Você é tão forte quanto Deus, Jó? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade, dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos, humilhe-se com um olhar, pise os perversos onde estiverem, enterre-os no pó, prenda no muro dos mortos, então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar da sua própria força. Veja o Bemonte. Alguns vão falar que Bemonte é o mesmo que rinoceronte, que eu criei. Assim como criei você, ele come capim como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor dos músculos da barriga. Sua cauda é forte como cedro, os tendões da sua coxa são entrelaçados, seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É um ótimo exemplo para a obra de Deus e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Ou seja, um animal muito forte, somente Deus pode ir contra ele. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento, ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sobre os arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo esconde. Os arbustos lhe dão a sombra entre os salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com a enchente do rio, e nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel do nariz. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço? Leviatã é um demônio. É capaz de amarrá-lo passando uma corda no seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso se
implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Porque ele está falando assim, Leviatã é um escravo. Ele não pode fazer nada porque ele está sobre o meu domínio. Eu prendi esse demônio e ele só faz o que eu deixo ele fazer. Jó, você pode prender Leviatã? Você pode prender a língua dele com laço? Eu posso. Você pode? Fará dele um animal de estimação como um pássaro? Ou deixará as mentiras brinquem com ele? Comerciantes o comprarão para vendê-lo no mercado. É possível furar sua pele com as lanças ou ferir sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá. E nunca mais tentará fazê-la. Não, é inútil procurar capturá-lo. O caçador que tentar será derrubado. E visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de enfrentar? Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Isso aqui também é muito pesado, né, gente? Olha o que Deus está falando com Jó. Jó, quem que me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tem alguma coisa que a gente pode dar para Deus que não é dele? Não tem. A única coisa que a gente entrega para Deus que não é dele e que a gente pode dar de presente por gratidão é a adoração. Só isso. Não tem mais nada. Você pode procurar onde você quiser. Não tem mais nada que você possa dar a Deus que não é dele. E Deus está dizendo aqui agora, quem me deu alguma coisa que eu preciso retribuir depois, Jó? Você está falando que você merece alguma coisa, que eu tenho que fazer alguma coisa para você? Por quê? Tudo debaixo do céu me pertence. Tudo debaixo do céu me pertence. E às vezes você está achando que a casa que você mora é sua. Às vezes você está achando que o carro que você anda é seu. Dá esse carro para Deus, para ver se ele vai aceitar. Dá essa casa para Deus, para ver se ele vai aceitar. É dele. Tudo que você conquista aqui é dele. E tem gente que vive com tanta soberba, achando que porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem dinheiro na conta, pode fazer alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa, meu querido. Você veio nu para essa terra e vai voltar nu para ele. Do pó você veio, do pó você vai sair. Você não trouxe nada quando você saiu da barriga da sua mãe e você não vai levar nada quando você descer à sepultura. Porque tudo que está aqui pertence a Deus. Amo vocês e estou com muita saudade de vocês e do irmão de verdade, pessoas de verdade e do meu pastor, que eu sou muito grato por ele. Marcelo, te amo muito. Amém, Gui. Você tem que aparecer para fazer visita pra gente, uai. Gente, é sobre isso. Deus está falando assim, quem pode me dar alguma coisa? Tudo que tem debaixo do céu é meu. Quero destacar as pernas do Leviatã, são enormes. Força, sua forma perfeita. Quem é capaz de arrancar seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. As escamas de suas costas são como fileiras de escudo, firmemente unidas uns aos outros. São tão próximas umas das outras que nem mesmo o ar passa entre elas. Cada escama é presa à vizinha. São entrelaçadas e nada pode atravessá-las. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como o sol do amanhecer. De sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo. Sua narina soltam fumaça como o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juntos. Seu hálito faria acender o carvão, pois chamas saltam da sua boca. A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Sua carne é dura e firme e não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como a rocha e como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados de pavor. Nenhuma escama pode detê-lo, nem lança, nem dardo, nem arpão. Para essa criatura, ferro é como palha, bronze é como madeira podre. Ele está dizendo aqui sobre Leviatã, um demônio. Eu vou procurar aqui, só vou ver aqui na outra Bíblia, se eles vão falar se Leviatã é algum outro ser.
que não seria... Eu conheço Leviatã como demônio, mas deixa eu ver aqui. 41. O Senhor descreve o poder... Tem um comentário aqui na Almeida que fala que é como se fosse um crocodilo. Pode ser um crocodilo. Os intérpretes às vezes sugerem que seja uma criatura mítica representando forças subjugadas por Deus na criação. Porém, o foco dessa sessão está no fato de que, seja qual for a criatura poderosa a que se refere, ela é parte da criação de Deus e é governada pelo seu poder. Pronto, é isso. Eu não acho que seria um crocodilo, porque tá falando assim, olha, o seu hálito faria acender um carvão, pois chamas saltam da sua boca. É como se fosse um dragão, né, de filme, que solta fogo pela boca. Vê as costas, a cauda, a figura aqui é como se fosse de um dragão. Pode ser real, pode ser figurativo, mas está falando que ele tem poder sobre isso, né? Vamos lá. Estamos terminando, hein, galera? Flechas não levam a fugir. Pedras lançadas de uma funda são como cisco. Bastões são como as folhas de capim e ele ri dos unidos das lanças. Sua barriga é coberta de escama afiada como vidro. Quando ele se arrasta na lama, escava como um arado. O Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela e o mar se revolver como um pote de óleo. Significa que também pode ser um monstro marinho, né? Alguém que tem acesso ao mar, porque aqui ele está nas profundezas. Deixa na água um rastro luminoso, que faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante a ele, nenhuma criatura tão destemida. De todas as criaturas, ele é a mais imponente. É o rei de todos os animais selvagens. Versículo 1, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes: ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Vamos lá. Que gracinha agora, gente. Jó primeiro, ele vai falar assim: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém frustra os seus planos. Esse é o primeiro reconhecimento que Jó tem. Sei que o Senhor pode todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Eu sei, Deus, que você é soberano sobre todas as coisas e que pode fazer. Você me fez a primeira pergunta: quem é esse que te responde com ignorância? Questiona a minha sabedoria. Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, maravilhosas demais que eu não conhecia. Talvez era isso que Deus esperava de Adão quando ele comeu o fruto. Lembra? Aqui nós temos dois pontos diferentes. Adão come do fruto, Deus aparece e fala assim: Adão, cadê você? Comeste do fruto que eu falei que não era para comer? Ele vira e fala assim: eu comi porque a mulher que o Senhor me deu me fez comer. Ele jogou a culpa para Deus e para a mulher e não assumiu a culpa. Aqui Jó poderia falar assim: mas Deus, você está me questionando, mas o Senhor me fez passar, eu fiz alguma coisa? Ele poderia, a primeira coisa, diante de Deus, ele poderia perguntar agora cara a cara para Deus e falar assim: Deus, eu pequei? Ele poderia perguntar. Diante de tantas coisas que Deus falou com ele, ele vai falar assim: mas Deus, eu sou culpado? Ele poderia questionar, gente. E ele só responde assim: eu. Foi eu que, o ignorante. Você perguntou, né? Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Fui eu. Ele chama a responsabilidade para ele e fala assim: ó, eu assumo a culpa. Eu falei de coisa que eu não entendia.
Tinha coisas que eram escondidas ao meu olhar e eu não sabia. Deus, me perdoa. E aí ele vai falar assim, você me fez outra pergunta. Ouça e eu falarei. E eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí ele responde, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Gente, isso é a coisa mais linda, sabe? De ouvir. Antes eu sabia mais ou menos quem que o Senhor era. Agora, depois dessa provação, depois desse tempo de dor, de sofrimento e de perda, Deus, agora eu sei de fato quem que o Senhor é. Agora eu te conheço. Tem gente que fala que conhece a Deus, mas na verdade não conhece. E só vai conhecer Deus depois de uma grande prova, depois de uma grande tribulação, depois de uma perda, depois de uma dor. Aí vai falar assim, agora eu conheço a Deus. É sobre isso, gente. Agora eu quero ler a parte mais linda, porque eu amo os finais felizes. Jó acabou de arrepender, se redimiu diante do Senhor. Depois desse verdadeiro arrependimento, o Senhor vai mudar a história de Jó. Depois que o Senhor terminou de falar, Jó disse a Elifaz de Temã, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de si mesmo. Meu servo Jó orava por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merece por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofá de Naamã, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos e os outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemina, e a segunda de Késia, e a terceira de Querem-Abuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações dos seus filhos e netos. Então morreu, depois de uma vida longa e plena. Vamos lá, gente. Agora Jó está recebendo tudo em dobro do que ele tinha. E Deus, embora os amigos eles falaram algumas coisas que são provérbios, são ditados populares, encaixavam numa verdade, mas Deus disse, você não falou a verdade a meu respeito. Eu não sou isso que vocês disseram. Eu não vou reagir da maneira que vocês esperavam. Vocês vão pegar agora aqui animais e vão levar até Jó e vão oferecer em holocausto. É como se Deus falasse assim, agora vocês vão lá pedir perdão para ele. E ele orava por vocês antes. Agora vocês vão oferecer o holocausto, eu vou ouvir a oração dele e assim eu perdoo a vida de vocês. Aqui aconteceu dessa forma. E Jó começa a ser restituído. Deus não vem agora falando assim, Jó, você estava certo, filhinho. Olha, você não fez nada mesmo não. Mas Deus agora mostra o amor dele para com Jó e fala assim, Jó, eu sou soberano sobre a sua vida. Eu vou restituir tudo que você perdeu. E ele dá tudo em dobro. E uma das coisas que eu sempre questionei foi que ele tinha 7.000 ovelhas e Deus dá a ele agora 14.000 ovelhas. Ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000 bois. E assim vai, né? Ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000 camelos. Tudo em dobro. Porém, quando chega nos filhos, ele tem 10 filhos e não 20.
E a Bíblia fala que ele teve tudo em dobro. E eu questionei isso por muito tempo. E aí a resposta é que quando um filho morre, um filho não deixa de existir. Se você perde um cachorro, um gato, ele deixou de ser seu, você não tem mais. Mas quando um pai e uma mãe perde um filho, ele não deixa de ser filho. E por isso ele dá a Jó mais 10 filhos para ter o dobro do que ele tinha antes. Agora Jó não tem mais 10 filhos. Jó tem 20 filhos. 10 mora com o Senhor e 10 mora com ele nesse momento. Era dessa forma que ele entendeu também, né? Agora você tem mais 10 filhos, Jó. Então você não tem só 10 perdidos. Você tem 10 que foram mortos e 10 vivos com você. E assim termina a história do Felizes para Sempre. Esse livro ensinou a gente demais. E eu fico feliz com vocês que caminharam até aqui comigo. Porque uma das coisas que eu mais aprendi durante a leitura do livro de Jó é permanecer calada, mesmo não entendendo. É não questionar a Deus, é não julgar a sabedoria dele, é não julgar a justiça dele. E que assim nós possamos nos comportar no dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nós já vamos finalizar. Eu não sei se todo mundo que está aqui é salvo, se já fez uma oração aceitando Jesus, mas eu preciso te dar uma oportunidade. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, você que ainda não fez essa declaração pública, eu quero te convidar a fazer hoje. Você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Esse é o único caminho para ser salvo. Se você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você quer recalcular sua rota e voltar, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também. É assim, gente. Não fica longe da presença, não. Não afasta do Senhor, não. Ele é soberano sobre a nossa vida. E é tão bom, sabe, caminhar com Ele, viver com Ele. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você é salvo, você escreve: eu sou salva, eu sou salvo. Aleluia. Coloque sua mão no coração. E repete assim comigo: fecha seus olhos, olha para dentro de você. Antes da gente falar com o Senhor, agradecer Ele pela palavra, você vai pedir a Ele perdão por todas as vezes que você questionou a vontade dEle. E se arrependa. Eu vou fazer essa pergunta: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Aí você vai responder para você: Senhor, sou eu. Eu falei de coisas que eu não entendi. E outra pergunta: eu lhe farei pergunta e agora você vai me responder. Você responde: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Responde isso aí para você. Quem é esse que está ousando questionar o Deus do céu? Responda só como eu e se arrependa de verdade. Deus, nos perdoa, Pai, por ser tão soberbo, por ser tão arrogantes e questionar o Deus do céu. Nós falamos, Pai, de coisas que nós não entendemos. Questionamos, Pai, coisas que nós nem imaginávamos. Perdoa-nos, Senhor. Antes nós te conhecíamos de ouvir falar. Agora os nossos olhos podem te ver. Durante a leitura desse livro, Pai, eu vejo que quando o Senhor chega perguntando para Jó tantas coisas, são tantas coisas que o Senhor faz que nós nem imaginamos que é o Senhor que faz. Porque as coisas acontecem no natural e nós imaginamos que elas simplesmente acontecem, mas elas não simplesmente acontecem, elas acontecem porque o Senhor quer, porque o Senhor faz. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Obrigado por ter deixado isso aqui registrado, Pai. Faça com que essa palavra germine em nosso coração e nós possamos dar frutos a 30, a 60, a 100 por um.
Eu quero te agradecer por cada vida aqui presente. Te agradeço por cada irmão que acompanhou a leitura desse livro, Pai. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos orientou. Obrigado por isso, Pai. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos que hoje aceitaram Jesus como Senhor. Eu oro, Pai amado, por esses irmãos que estão reconciliando com o Senhor, que estão voltando para os seus caminhos. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Eu oro pela vida do Gui, que ele seja fortalecido no Senhor, que ele possa mesmo operar o propósito que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Levanta esse homem com ousadia, com intrepidez, com caráter forjado no Senhor, meu Deus, com coragem para anunciar da Tua palavra, Pai. Levanta o Guilherme, Pai amado, para poder falar do Teu amor, de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dele, Pai, e de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Levanta esse homem, em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai amado, pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê ousadia, tira todo medo, todo questionamento e nos faça entender a Tua vontade. Nós não queremos colocar em dúvida a Sua justiça, porque sabemos que justiça te pertence, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos conduzindo durante o dia de hoje, ministrando ainda sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu vi que a Aldenice está reconciliando com o Senhor. Que o Senhor te volte mesmo ao primeiro amor. Gui, fica firme. Meus irmãos que me acompanham aqui, fica firme. Mai, que Deus te abençoe de volta à nova casa. Que Ele te sustente aí nesse período. E que você saiba discernir o tempo de Deus na sua vida, tá? Em nome de Jesus. Faça um excelente feriado. Aproveita para descansar. Você que pode, tem gente que está trabalhando. E é isso, tá? Beijo gigante no coração de vocês. Até mais ver. Que bom acordar com essa palavra. Beijo, Mai. Obrigado por você ter ficado até aqui. Vi que você entrou cedinho, ficou até agora. Fica com Jesus aí. Amanhã ou hoje à noite a gente se vê, né? Em nome de Jesus. Guilherme, aparece em nome de Jesus. Tô morrendo de saudade de você, tá? Vou te dar um mês pra você aparecer. Antes do ano acabar, eu quero te ver, tá? Fica com Jesus. Obrigada, Marlene.